incrédulos, se prepare, você vai ver. Rebacandará choremanchoria. Brasil, Bolívia, pasme, Venezuela. Você ainda vai ver eles saindo de baixo e indo para o topo da lista. Labacandará manchoremaio. Rebarassuri canto rebarai. Deus. Vai ser tanto crente orando junto, tanto crente orando, que as praças vão ficar cheias. E quando alguém perguntar o que é um show, você vai dizer: não, é os crentes se reunindo para orar. Os crentes estão orando, 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 orando. A cidade vai ser povoada por gente que ora. A oração vai sair do quarto, vai invadir as praças da cidade. Ai, camaraçuia. Talamanchori canta ramanchu. Deus vai usar a influência de nomes que Ele tem dado dentro da nossa nação para levar o povo não para as igrejas, mas literalmente para a rua. E não é para mostrar esboço novo, é para poder ser exemplo de como se ora, de como se ora, de como se ora, de como se ora. E eu vi a Venezuela de novo. Eu vi navios de guerra por toda a volta da Venezuela. E o Senhor disse: isto é mais do que tráfico de drogas. Ele está tentando criar uma manobra para causar uma pausa no sistema BRICS. Então o BRICS, como eu lhes disse, estava estendendo a mão para a Venezuela, para Cuba, para a Coreia do Norte, para essas outras nações, para construir um BRICS forte, oferecendo-lhes um ramo de oliveira da paz, dizendo: escutem, juntem-se a nós e nós lhes daremos liberdade financeira para sair de debaixo das sanções dos Estados Unidos. Vocês juntam o petróleo conosco, fazem negócios conosco e daremos destaque no BRICS. Trump sabia disso e dizia: não, vamos colocar navios de guerra lá, vamos causar confusão, não vamos deixar isso acontecer, certo? Derrubando esse cara. O governo Lula vai realizar uma reunião de emergência na manhã deste sábado para discutir a invasão à Venezuela e a captura do ditador Nicolás Maduro, anunciada mais cedo pelo presidente dos Estados Unidos. O presidente Lula deve participar de forma remota da reunião, porque ele está de férias na base da Marinha em Marambaia, no Rio de Janeiro. A coluna apurou que o petista já foi informado por assessores sobre o anúncio feito por Trump. O presidente brasileiro ainda avalia se vai retornar antes para Brasília. Até o momento, a informação é que Lula só pretendia voltar do recesso na segunda-feira, dia 5 de janeiro. A palavra do Senhor nos diz em Amós que nada acontece sem antes o Senhor nosso Deus nos alertar, falando através dos teus servos, os profetas. Pois é, meus amados irmãos, neste conteúdo que nós vamos continuar assistindo, a profecia se cumpre. Meus amados irmãos, aqui está a Camila Barros, que ela fala acerca da América Latina, ela fala acerca da Venezuela, mas também o profeta americano Brandon Biggs, que vai falar acerca da Venezuela. Ele dá datas, meus amados irmãos. Então, se cumpre, meus queridos irmãos, o que nós estamos vendo nos noticiários. Fique conosco até o final desse conteúdo, porque e agora? O que vai acontecer também com o nosso Brasil, meus amados irmãos? Lembrando que Deus já no início desse ano tem falado que é um ano de joelhos dobrados, de jejum e de oração. Sejam todos bem-vindos, eu sou a missionária Andréa Abrantes. Shalom, shalom. Enquanto a Rússia e a China e todos esses outros estavam tentando alcançar a Venezuela pelo petróleo, porque eles precisavam de petróleo, recursos econômicos para lastrear o BRICS e torná-lo mais forte. Petróleo com a Venezuela, petróleo com a Arábia Saudita, quem quer que eles estivessem tentando conseguir, ou, sabe, no Oriente Médio, e tentando fazer tudo isso, tentando fortalecer o BRICS. O Putin tem tido a vantagem, tentando fazer alianças com países estratégicos nos últimos 4 anos. E eu vi Cuba, e vocês vão ouvir isso. Eu vi a Venezuela, eu vi pela riqueza do petróleo na Venezuela, eu vi como um partido comunista se erguendo com o Putin, eu os vi se reunindo secretamente com o Egito e muitas das nações da OPEP. E a China, tentando com o BRICS criar uma nova moeda global para combater com a sua coalizão aqui. E então, eu fui levado, estou indo para a Venezuela, e eu vejo a Venezuela recebendo promessas. E agora estou em Cuba, e eu vejo Cuba recebendo promessas. E eu vejo alianças de Cuba, Venezuela, e os países que têm sido, como párias. O Putin não está blefando. O que ele está fazendo nos bastidores com Kim Jong-un, Cuba, Venezuela, ele está criando alianças fortes para uma grande guerra que se aproxima. Lembrem-se disso. A outra parte da visão da noite passada foi a Venezuela. E eu vi a Venezuela e continuo vendo que ele será como um Saddam. Mostre aquela foto. Eles se parecem muito, como se pudessem ser irmãos. Eu achei isso meio interessante. Mas eu vi a liberdade chegando e um novo governo chegando à Venezuela. Como se chama quando se é um governo fantoche? Chegando e o povo da Venezuela tendo mais liberdade para poder fazer o que quiser. Mas foi. O Senhor me mostrou todas essas torres de petróleo. E o Senhor disse, não é tudo sobre drogas.
10%, mas 90% é sobre o petróleo e o BRICS. E eu vi um Gaddafi. Eu vi um homem como Saddam, bem, este homem nos dias à frente sendo derrubado. Agora, se é o próprio governo dele que faz isso, eu não sei. Ou se são os Estados Unidos, eu não sei. Mas eu vi uma grande como uma revolução, como um abalo chegando a esta nação. Problemas no Panamá em relação ao tráfico. É o canal do Panamá, rotas de tráfico de drogas. Isso diz respeito à China, Venezuela, uma escalada das coisas na Venezuela, assim como foi com o Iraque e Saddam, a derrubada de um poder. Eu vejo a derrubada de um poder, de um ditador com o cabelo penteado para trás. Eu ouço a palavra Gaddafi, a remoção de um tirano para que haja um avivamento dentro dele. Uma desativação para vocês verão, eu vejo Putin vindo em auxílio da Venezuela. Isso poderia ser um barril de pólvora para uma escalada maior da guerra. Entendem? Eu estou vendo isso. Eu vejo TNT. Eu vejo aqueles barris como nos desenhos animados de TNT, e está enrolado e diz TNT, e está explodindo, e há um pavio e um fósforo, e o pavio está ficando cada vez mais curto. O pavio está ficando cada vez mais curto em relação à Venezuela. E a Rússia faz parte disso. Eles querem estender o ramo de oliveira da paz para um BRICS. Isso não é inocente da nossa parte. Na escalada, drogas, há algo maior. É sobre o petróleo. Eu ouço o petróleo. Temos que criar um empecilho. Temos que criar um empecilho. Eu vejo um empecilho numa mangueira de água para aliados estratégicos em relação a Putin, e isso diz respeito a uma escuridão sobre Cuba na rede elétrica. Eu vejo problemas com a infraestrutura e a rede elétrica de propósito. Ataques cibernéticos, porque eles estão saindo da linha. O estalar de um chicote. Mas os traficantes e o MS-13, as chefes de gangues, eu vejo esses chefes de gangues nisso. E a Santa Maria, a grande feitiçaria envolvida nisso. Eu vejo isso com as velas, com grandes chefes de gangues e traficantes de drogas. Eles estão usando-os. Isso é sombrio. Cuba. Isso é uma religião demoníaca lá. É uma fortaleza lá. Mas Deus quer trazer um grande rio de sua presença lá e trazer avivamento por toda Cuba. E espalhar, lembrem-se da crise dos mísseis de Cuba. Não se esqueçam da crise dos mísseis de Cuba. Trump. Rússia. Alianças antigas. Amizades antigas e queridas. Eu vejo uma escuridão sobre Cuba. Já está datado, então não é difícil para a infraestrutura da rede deles. Não é antigo. Coisas. Eu vejo um cabo de extensão de novo da Rússia para Cuba e está debaixo d'água. Isso é simbólico. Está debaixo d'água. É um cabo preto. Parece um cabo de internet indo de Cuba para a Rússia, na água. Está no fundo da água. A mulher no México. Há tanta corrupção em tantos governos por toda parte. Isso é muito como você chegou ao poder em primeiro lugar. Mas há chaves para ela, para a Venezuela. E vai da Venezuela para ela, para Cuba. E eles traficam as pessoas por esses túneis. E as drogas sobem por seus túneis. Grande corrupção no governo hispânico. É a Cláudia. Lembrem-se disto, no entanto. A Venezuela será como um Iraque se continuar assim. Sim, a Venezuela será como um Iraque. É o que eu continuo ouvindo. Mas a Rússia vai intervir. Outras nações. O pequeno Kim. Porque todos eles têm um plano. É por isso que eu lhes disse. Eles estão guardando as cartas e esperando que o mandato de Trump termine. Mas por algum motivo, eu vi a América tentando fazer uma mudança de regime na Venezuela. Tentando influenciar para se livrar do homem com o cabelo preto penteado para trás. Eu vi da mesma forma que fizeram com Saddam. Eles tentarão fazer com este homem de cabelo penteado. É o cara do cabelo penteado. Sim, Nicolás. Eu vi ser exatamente como semelhante a Saddam. E é petróleo. Lembrem-se disso. Petróleo. Ele continuou dizendo, eu ouvi no reino espiritual muitas vezes, petróleo. E é para impedi-los de se juntarem aos BRICS. Porque eles não querem que eles se juntem aos BRICS para apoiar as nações do BRICS. Porque eles têm petróleo. Isso os fará contornar as sanções ocidentais e tudo o que podem tentar para suprimi-los porque são corruptos. Eles têm um governo ruim. Eles têm. A maneira como tratam seu povo. Há muita bruxaria lá, o que eu acabei de ver. Muita bruxaria na nação deles. E o que foi interessante foi que enquanto eu olhava no espírito sobre a Venezuela, havia uma linha de terra, mas depois havia uma névoa de bruxaria acima dela, que parecia um nevoeiro, mas era um nevoeiro satânico e demoníaco que estava sobre a terra, que tinha provavelmente cerca de... Então você tinha... Eu podia ver a terra e podia ver o tropical, mas à medida que a terra subia, eu podia ver um nevoeiro demoníaco que repousava sobre a nação, que parecia tinha provavelmente cerca de 1 metro de espessura, mas estava repousando sobre toda a nação. E era... Eu nunca estive na Venezuela, mas estou lhe dizendo, parecia uma selva, parecia tropical, mas tinha uma camada demoníaca por toda a nação com bruxaria. E isso oprimia tanto o povo. Então, eu não sei se há muito ocultismo lá, mas foi o que eu vi. Muito ocultismo na terra. Mas então, quando eu vi o rosto dele, eu vi Saddam. Faz sentido? Como se eles estivessem emparelhados. Como gêmeos, como irmãos. Como gêmeos, mas não são irmãos. Mas é assim que o espírito... Nós devemos orar pela Venezuela. Uma escalada de guerra está à beira-mar. Mantenhamos-nos fora disso. É um jogo de xadrez. Tudo isso. É como você se mantém no topo. Como você se mantém o vencedor.
como você se mantém a moeda de reserva do mundo? Como você se mantém a moeda de reserva mundial? Aliados estratégicos da Rússia com os BRICS. Os BRICS se fortalecem. O que respalda os BRICS? O que a Venezuela tem? A Venezuela tem petróleo. A Venezuela tem agricultura? Eu não sei. Não estou familiarizado. Tudo o que eu continuo vendo são torres de petróleo. Tudo o que eu continuo vendo é muito petróleo, aquelas grandes no oceano. Eu vejo um enorme, estou falando de um petróleo enorme. Muito dinheiro em petróleo é o que eu continuo vendo. Agora. E são aquelas que ficam no Golfo da América. Você vê as grandes de petróleo, plataformas de petróleo. Obrigado, querida. É isso que eu vejo ao redor da Venezuela, grandes plataformas de petróleo. Mamá huevo, qué locura. Moscaí. Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda, porque tú me estás explotando. Mierda, marico, se prendió el Mira peo en esta mierda, ¿oyó? mamá huevo. Marico, qué locura. Marico, llegamos a tiempo a la casa, ¿oyó? Marico, mira esa mierda. Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse.